Oi, pessoal, boa tarde. Hoje nós estamos realizando o lançamento do livro História Ilustrada do Brasil. É um livro viabilizado através da Lei Rouanet, com ilustrações de Lu Bicalho, texto de Sérgio Saad, patrocinado pelas empresas Banco Digimais, Grupo Yaman e Brandili. Oi, Pedro, você está no mudo. Tá no mudo. Oi, Lucas, você vai liberando o pessoal que está pedindo para entrar, que eu vou tocando aqui. Então, pessoal, vamos lá. Deixa eu começar com o Sérgio. Sérgio, produzir um livro infanto-juvenil sobre história do Brasil é algo, não digo que inédito, mas bem raro no mercado livreiro. Eu lembro da nossa primeira conversa, quando veio o desafio de trazer conteúdo com um entretenimento, e eu comentei com você, e se a turma viajasse no tempo? Como é que foi tua idealização? Como é que foi o processo criativo até construir uma linha editorial que conseguisse entregar história com diversão? Conta pra gente um pouquinho. Eu ia complementar o que você falou, que é incomum ter um livro de história e com entretenimento, ainda mais sendo escrito por um engenheiro, né? Mas tudo bem. Esse deve ser inédito. Mas, bom, viagem no tempo sempre foi um tema que me atraiu, né? Desde criança, quando eu vi pela primeira vez o De Volta para o Futuro, que é o clássico dos clássicos da viagem no tempo, eu sempre gostei desse tema, né? E eu sempre tive vontade de escrever um livro, independente do que fosse. E essa oportunidade de escrever esse livro foi, assim, o que eu sempre quis, né? Poder, ao mesmo tempo, realizar o sonho de escrever o livro, mas também sobre esse tema, que sempre foi um tema que me fascinou, né? Agora, quando eu comentei, Sérgio, assim, como é que a gente faz para trazer informação real, informação que ajude na sala de aula, ou que ajude os pais realmente a contarem a história do Brasil, mas com alguma diversão? Eu lembro quando você parou para pensar, não, deixa eu tentar pesquisar as principais referências. O que você tinha no radar quando você começou a construir o texto? Bom, primeiro eu tinha que escolher quais seriam os fatos históricos que a gente ia abordar, né? E então a gente tinha essa espinha dorsal, que era das 4 crianças que iam passar o feriado na casa da avó, elas iam achar uma máquina do tempo e iam começar a visitar os acontecimentos históricos. Então aí precisava, a partir desse conceito, começar a desenvolver como ia ser a história, né? Então, primeiro escolher quais seriam os acontecimentos históricos. Para a gente, assim, não errar, né? Então, escolhi aqueles que são os mais populares, né? Então, Tiradentes, Independência, a libertação dos escravos, a proclamação da República, né? Coisas assim bem os mais famosos, vamos dizer assim, né? E depois de escolher, aí o desafio é casar, né? Primeiro amarrar tudo isso numa linha de história, né? Que tivesse como construir um enredo que passasse por esses acontecimentos com alguma coisa acontecendo, né? Porque não podia simplesmente ser um livro que as crianças iam lá, viam e voltavam. Iam lá, viam e voltavam. Tinha que ter alguma coisa de fundo, uma história de fundo acontecendo. Então, acho que esse foi o maior desafio, né? Enxergar em cada acontecimento histórico como que eles poderiam fazer parte da minha história. E que referências pop você trouxe? De filmes e livros, e o que você usou ali como inspiração? Bom, De Volta para o Futuro, óbvio, né? Tá bem explícito no livro, eu não tive nenhum pudor, né, de homenagear o meu filme favorito. Mas eu também, pelo fato de ser um livro infanto-juvenil, né, eu pensei, qual é o suprassumo dos livros infanto-juvenis? Harry Potter, né? Principalmente porque Harry Potter, além de ser um sucesso editorial nos livros, também virou um sucesso maior ainda nos filmes, né? Então, eu me inspirei bastante assim, até para eu calibrar o nível da história,
eu sempre pensava assim, isso poderia estar no Harry Potter, né? Poderia fazer parte de um livro, de um filme do Harry Potter, por exemplo, faria sentido para esse público do Harry Potter? Ah, acho que faria. Alguma coisa, muito difícil, muito fácil, então fui calibrando a história para ficar adequada para esse público infanto-juvenil. Né? Não considero que é um livro para criança muito pequena, porque ela tem uma certa complexidade, essa questão da viagem no tempo, da causa e consequência, mas então acho que assim precisa ter uma certa idade para entender esses conceitos, mas é um livro que é divertido, que eu fiz o livro pensando em ele ser divertido para todas as idades, inclusive para os adultos, né? É um livro focado em família. Né? Então, para os pais lerem junto com os filhos e gostarem do livro junto com os filhos. Esse era um desafio. Ô Lu, você que é a nossa grande designer, a ilustradora, uma dos motivos do livro. Quando o desafio chegou para você, Lu, a gente tinha uma ideia de público-alvo, né, até de uma faixa etária, e isso foi mudando. Isso é muito normal na edição, mas queria que você contasse um pouco como é que foi o teu trabalho de criação. Você que cuidou de toda a parte visual, não só da ilustração, mas desde a capa até a quarta capa e do formato do livro. Como é que você idealizou? Então, eu queria só colocar assim que esse projeto ele durou 2 anos, né? Foram 2 anos de gestação desse projeto, né? Foi bastante tempo, porque quando vocês me chegaram com o convite, eu lembro que vocês estavam querendo já lançar um livro para essa faixa de público, né? Editora e tal. Então, eu tava começando também a entrar no mercado editorial, eu acho que foi um desafio para todo mundo, para o Sérgio e para mim também, de fazer um livro tão grande, né, tão volumoso. E ele mudou completamente, desde o comecinho lá, do que a gente começou a desenhar os primeiros personagens, até quando a gente, na reta final, eu sentei com o Sérgio e ele falou, tá, mas essas ilustrações a gente precisa deixar para um público um pouco mais velho, que é o infanto-juvenil. Então, vamos mudar tudo. E aí a gente pariu um novo estilo, né? Deixamos um pouco mais dinâmico, com as cores um pouco mais vivas, assim. Eu acho que foi um processo de construção. Esses 2 anos foram processos de construção até a gente chegar nesse produto final, que eu fiquei bem satisfeita. Ficou um livro bem legal. Bem dinâmico. Não, tá fazendo super sucesso, mas como é que você encaixa, Lu? Porque todos aqui leram e releram o livro diversas vezes, mas acho que você ganhou da gente. Porque para você encaixar a ilustração no momento certo do texto, ou vice-versa, você precisa ter ali o timing da brincadeira, né? O que você vai dar de detalhe, e qual que é o segredo para você não errar o destaque? E como você invade as 2 páginas? Como é que você pensa, aqui eu vou mais longe? Então, para falar a verdade, são anos e anos e anos assistindo desenho animado, assistindo filme animado, desenhando, comprando livro ilustrado. É um processo muito particular, assim, de composição. E o que, quando a gente pensa em ilustração, ilustrar um livro, para deixar o livro realmente interessante, não é só ilustrar exatamente o que está escrito no texto. Eu acho que quando a ilustração entra também como protagonista de uma história, ela tem que somar, ela tem que agregar à cena o que o texto está contando, porque é o mesmo processo de leitura, né? Quando você lê um texto, você vai criando a história na cabeça. E ilustrar é a mesma coisa, você tem que criar um universo. E para deixar ele mais rico, você tem que ir adicionando historinhas paralelas naquele cenário. E isso deixa interessante ter ilustração no livro, né? Porque não é só ler, é você ler e observar e ir descobrindo mais coisas que podem estar escondidas, né? No imaginário. Então depende muito também do imaginário do ilustrador, né? Por isso que a gente é muito consumidor de desenho, de livro. É uma construção. Não, ficou genial, parabéns. Eu acho que um ponto-chave que a gente tinha como uma preocupação, o livro também teve uma revisão histórica do Luciano e da Miriam Figueiredo. São 2 professores de História da Faculdade Federal do Rio de Janeiro. A gente tinha uma preocupação ali, Lu, de não só retratar
o que estava no texto, mas ter um bom equilíbrio, tanto de gênero quanto histórico. O que o Luciano conversou com você e o Sérgio, se vocês dois puderem responder, qual foi essa lapidação que foi sendo dada na ilustração também, para a ilustração acompanhar o que hoje é pedido sob a ótica educacional, histórica, né? Você quer falar primeiro, Sérgio? Não, fala você, continua aí. Tá. Já está com a palavra. Não, a gente tomou bastante cuidado com a questão de como representar o negro e o indígena dentro da estrutura do texto, né? Porque a gente tinha que contextualizar, foi até uma conversa que a gente teve também com o Sérgio, a questão do termo escravo, a gente substitui por escravizado, porque hoje em dia a gente vem revisitando essas questões, né? E entendendo que tipo de nomenclatura é mais adequada, né? Como representar isso historicamente, e eu acho que isso foi uma conversa importante que a gente teve, da gente ter essa consciência de que esses conceitos estão mudando e que a gente tem que, por mais que não eram falados antes, há 5, 10 anos atrás na escola, que a gente devia ter essa consciência, essa preocupação, para a gente poder colocar isso de uma forma mais adequada, né? E está representando também eles dentro da ilustração, né? Contextualizando, né? A cena do... Acho que foi a cena do Tiradentes sendo levado, né? Preso, que está aquele contexto histórico dos negros passando na vila, trabalhando, né? O indígena na praia. A gente teve essa preocupação de estar representando e de estar também botando a nomenclatura atualizada, né? Eu acho que isso foi uma questão que a gente teve preocupação. Sim, fundamental. Como é que foi a tua leitura, Sérgio, dessas correções ou dessas adaptações para o texto? Essa questão aí do termo escravizados foi uma coisa que eu não tinha ouvido ainda, e foi um ponto assim, importante que o Luciano ressaltou na revisão dele. Até eu fui atrás, né, porque eu achei estranho quando ele me falou, aí eu fui atrás e vi que realmente era agora o termo utilizado, mas aí também tem algumas questões que a gente tem que observar, né, por exemplo, ok, quando as crianças estavam no tempo presente, ou entre elas se referindo aos escravizados, elas iam falar escravizados, mas quando a princesa Isabel fosse falar, ela não poderia falar escravizados, porque naquela época o termo utilizado era escravos, né? Então, aí a gente não pode também querer distorcer o contexto histórico da época, né? A gente tem que, senão perde um pouco a verossimilhança da história. E, Sérgio, quando o texto batia isso na ilustração, eu lembro que a questão indígena ficou bem marcada. E Lu, eu lembro que o Luciano comentou, a gente tem que pegar as características mais aproximadas, apesar de ser uma ilustração, de ser uma leitura lúdica, de ser uma aproximação da realidade, uma preocupação de ter os traços principais dos povos que ocupavam o Brasil naquela época e dos escravos que chegaram aqui no Brasil. Então, vocês chegaram a entrar nesse nível de detalhe, né? Vocês se inspiraram aonde? O Luciano chegou a mandar referências? Como é que vocês foram procurando os traços finos dos personagens? Então, a gente buscou essa referência mais na página em que a gente tinha que retratar mesmo esse momento histórico, que foi quando as crianças estavam buscando informação em um livro de história. E eu lembro que a referência que ele enviou para a gente foi um quadro, que agora eu não lembro o nome do autor, Sérgio lembra, se você lembrar, fala. Que aí a gente fez essa representação histórica desse momento, né? Tanto dos negros como e dos indígenas, eu busquei referência também. Então a gente representou ali na página em que a Lulu mostrava, olhava o livro, essas duas imagens, né? Do indígena e do negro, com essas referências artísticas. Mas durante, assim, do decorrer da história, eu acho que o foco mesmo da ilustração foi mais os personagens, né? As crianças, e pontualmente aparecia Dom Pedro, a princesa, né? Então, foram essas situações pontuais que a gente buscou referência mesmo na arte da época.
E você falou dos personagens, Sérgio, Lu, seguindo um pouco o Maurício de Souza, os personagens tinham uma grande riqueza de detalhes que a gente pode contar aqui, o segredo, né? Como Gabriel Garcia Marques também usava a realidade para construir. Uhum. Conta como é que você foi se inspirando nesse personagem, as características de cada um, para gerar essa empatia com o público e para cada um se identificar com o personagem. Então, veio da família do autor, né? Ele me mandou as fotos, são os filhos, né, e os primos, e aí ele foi falando das características, né, de quem era o Gabito, de quem era o Johnny, de quem era a Lulu, e a gente foi construindo isso de forma bem engraçadinha, e eu lembro que teve uma cena que eu achei super fofinha, assim, tipo, que o bebezinho, ele sempre se colocava em situações inusitadas. E aí eu falei, eu vou ilustrar ele dentro do cesto de roupa suja do banheiro, tipo, como é que ele foi parar aí dentro, né? Então a gente vai pegando esses elementos que são do dia a dia também das crianças, né? É genial, construir. Que eles são muito diferentes. Conta um pouquinho, Sérgio, como é que você foi construindo os personagens. Toda a turminha de amigos de aventuras, assim, de livro, de filme, tem os estereótipos, né? Então tem o inteligente, o bagunceiro, né? O engraçado, né? O nerd, né? Então eu busquei esses estereótipos encaixar nessas 4 crianças que a gente conhece tão bem, né? Então, aí não foi difícil, na verdade, né? Porque eles realmente têm uma personalidade dominante em algum desses aspectos, né? E a parte física, a Lu cuidou, né, de deixar o Gabriel um pouco mais moreno, a Lulu e o Pedrinho mais loiros, o Johnny não tem a pele tão morena, mas tem o cabelo escuro, então também para poder ter essa diversidade representada e ter a identificação com o público, né? Mas assim, é Mas engraçado ajuda a se inspirar na realidade. como é isso que eu ia comentar, como assim, dentro de casa, o material tá todo ali, né? Se você souber captar e transformar aquilo numa caricatura, vamos dizer assim, e explorar isso dentro de uma história, você não precisa quase que pensar, assim, é só tá ali já pronto, né, para você transformar em realidade ali. E quanto à época que você escolheu, Sérgio, primeiro você falou das principais passagens, mas a gente está se aproximando de uma comemoração importante. Sim. E a Lu colocou isso na abertura do livro, né, no calendário principal. A data, conta um pouquinho como é que entra essa comemoração no livro e qual que é a relação com o Santos. Tá. O Santos acabou se tornando até quase que um personagem da história, né? Assim, a cidade de Santos, ela não é um mero acaso que a história se passa em Santos, tem toda uma relação com Santos, com o feriado local da padroeira de Santos, que é junto com o feriado de 7 de setembro, né? Dia 7 de setembro tem o da Independência, dia 8 tem o feriado da padroeira, né? Então, eu aproveitei até, como eu da mesma forma que eu quis homenagear o filme, meu filme favorito, De Volta para o Futuro, eu também quis homenagear a cidade de Santos, que foi a cidade que me acolheu, né? Eu não sou nascido em Santos, mas hoje eu me considero um santista honorário, né? Então, então teve essa questão de Santos, né? Que a família da Mariana, minha esposa, é de Santos, né? E a gente morou vários anos lá. E teve a questão do 7 de setembro, inclusive com a proximidade agora, né, que ano que vem, 2022, será a comemoração de 200 anos da independência do Brasil. Então eu escolhi o feriadão de 7 de setembro como sendo o pano de fundo da história, e o calendário, inclusive, que aparece na primeira ilustração é o calendário de setembro de 2022. Né? Então ele bate certinho com o do centenário da independência. Genial. Não, e para o bicentenário, a gente vem mapeando algumas publicações que estão sendo
editadas e o que a gente pode produzir a mais. É um momento, inclusive a gente falou com a Câmara Portuguesa aqui no Brasil, e tem um grande esforço de comemorar, de celebrar a data. Eu acho que para o público infanto-juvenil essa obra vai funcionar muito bem. Agora, Lu, pelos teus desenhos, você acha que encaixa certinho de que idade? Eu sei que o Sérgio falou que funciona bem para a família, mesmo porque os pais vão revisitar a história de vez em quando. Mas qual é o público que você enxergou? Em que idade a que idade você vê a tua ilustração e o texto? Então, a gente buscou atingir o infanto-juvenil, né? Tanto que a gente conversou, busquei algumas referências de desenho animado mesmo dessa faixa etária. Então, deixar um pouco mais dinâmico, um pouco com cores mais fortes. Mas, assim, eu como ilustradora e consumidora de livro ilustrado, não só o infantil, mas o livro ilustrado, eu acho que um livro ilustrado, ele é direcionado, mas ele atinge um público bem amplo, né? Tem livros que eu consumo que são infantis ou que são para jovens ou até para adultos que eu consumo simplesmente pelo objeto artístico, né, que é o livro ilustrado. Então, eu acho que ele, como o Sérgio disse, ele vai atingir uma faixa bem ampla, mas a gente se inspirou nesse público e no que eles consomem, né, que é o desenho animado, assim. São raros livros para o público infanto-juvenil com tantas páginas, né, com 120 páginas de história. E uma dificuldade era trazer as curiosidades históricas para tornar o livro divertido. Sérgio, o que você encontrou assim de mais divertido na pesquisa, junto com a ajuda do Luciano e da Miriam, que você acha que merece destaque sem dar muito spoiler? Uhum. Foram algumas coisas, como você falou, durante, assim, como que era o meu processo, né? Eu tinha que imaginar uma situação que tivesse uma ligação com aquele fato histórico, e aí eu ia ler a respeito daquele fato histórico para ver o que eu poderia explorar ali de ligação com a história, né? E aí nisso eu acabei descobrindo algumas curiosidades que eu não sabia, ou então até que eu já tinha ouvido falar e confirmei, né? Então, por exemplo, a questão do hino nacional, né? Tem um momento lá que eles falam sobre o hino nacional no livro. E o hino nacional, ele tem um autor da letra e um autor da música, né? Só que esses autores nunca se conheceram, porque um deles nasceu 5 anos depois que o outro morreu, né? Então, é uma coisa que a maioria das pessoas, ou boa parte das pessoas, talvez não saiba, né? Então, eu trouxe para o livro. Outro fato curioso é que a casa onde o Tiradentes foi preso, no Rio de Janeiro, é o mesmo endereço, não é a mesma casa, né? Ela foi demolida e reconstruída, mas é o endereço onde hoje fica a Confeitaria Colombo, lá no Rio de Janeiro, que é um lugar super famoso, né? Assim, tem até um quê turístico, né? Então, eu quis trazer essas coisas. Outra curiosidade também que eu pus no livro é que a Imperatriz Leopoldina, a esposa do Dom Pedro II, ela era uma exímia cozinheira e ela que cozinhava para a própria família. Então, eu achei isso legal. Vou de alguma forma incorporar isso na história, né? E foi isso. Teve até uma questão que acabou não entrando no livro. Posso falar, Pedro? Pode, claro. Eu não sei, mas pode. É aquela questão que o Dom Pedro I, né, quando ele estava indo de Santos para o Rio e ele parou em São Paulo para declarar a independência, ele estava passando mal do intestino. É verdade, mas não entrou. Então eu tinha escrito a primeira versão do capítulo, eu tinha colocado isso porque eu achei que as crianças iam achar muito engraçado e tal. Mas aí nós resolvemos tirar. Caiu na censura. É uma censura do bem, não era uma censura aí negativa. eu acabei reescrevendo o capítulo sem essa parte. Mas de repente a gente pode lançar umas cenas deletadas, né, do livro. Lu, o Sérgio comentou de tentar fazer um live action do livro para tentar ir para a TV, mas vamos ver. Agora, um ponto importante. A gente escolheu momentos muito chaves ali da história
mas tem muita coisa para desdobrar. O legal do livro é que as crianças interferem nesses momentos, atrapalhando a história, se preocupando em colocar a história no lugar, e vão se divertindo com isso, né? Como esquecer a chupeta com os índiozinhos, e não tinha borracha na época, então interferem em vários momentos. Agora, para a continuação da história, para continuar contando a história do Brasil, tem muito mais coisa para contar, outras regiões podem ser levantadas, ou mesmo usar o patrimônio da humanidade para contar. O que você acha, Sérgio, quanto a conteúdo? Não, tem a história do Brasil, ela, apesar de ter muito menos anos do que a história geral, né, ser 500 e poucos anos, ela tem vários momentos, assim, marcantes, né, que a gente estuda na escola. Muitos deles não são tão famosos como esses que a gente pegou para o primeiro livro, mas quem sabe para um segundo livro a gente pode explorar outros menos conhecidos, até para começar a dar mais visibilidade para eles, né, e mais importância para as pessoas. Às vezes elas passam batido durante a escola, estudam, fazem a prova e esquecem, né. Então, de repente, a gente começar a explorar outros eventos, até, de repente, eles nem são tão famosos, mas em termos de casar com um enredo de uma história infanto-juvenil, eles vão até ser mais fáceis, né? Eu vou até comentar aqui, por exemplo, a questão do Tiradentes, né? O Tiradentes acho que não podia ficar de fora desse livro, mas na hora que eu pensei, o que eles vão visitar do Tiradentes? Eu não posso pôr o enforcamento do Tiradentes, né? É um livro infantil. Então, o que eu vou pôr no Tiradentes? Aí eu pensei, aí eu fui estudar um pouco como foi a cronologia do movimento lá, dos Inconfidentes, a prisão do Tiradentes e tal. Acabei optando por fazer eles irem visitar a prisão do Tiradentes e não o enforcamento, porque não seria adequado para um livro dessa faixa etária. Então, de repente, esses outros eventos históricos que a gente não abordou nesse livro, eles até têm alguma... A forma como eles ocorreram talvez até seja mais fácil de encaixar num enredo do que foram esses próprios aí que eu usei nesse livro. Não, com certeza. Ô Lu, a gente está montando um documentário sobre a Amazônia, eu estava conversando com o Fernando Meirelles, e ele falou para mim, Pedro, o pessoal não guarda a data e não guarda números, guarda histórias. E na montagem do livro, tem 2 níveis de leitura, né? O texto e as imagens que vão compondo essas histórias. Muito no imaginário das crianças, uma parte vai se perder, mas muito vai ficar em função dessa conjuntura. Você acha que junto... Eu espero o telefone parar aí, Lu. É o interfone? Espera aí, vai lá. Ô Sérgio, então vou com você essa pergunta. Você acha que o imaginário da criança grava... A Lu voltou. Desligou lá, Lu? Você acha que no imaginário da criança, o que fica? Porque a hora que o Sérgio conta, chegaram não sei quantas caravelas, não sei quantas naus, esses números vão se perder, os nomes vão ali se perder. Mas aquele pouquinho do texto que fica e a imagem do contato pacífico com os índios, eu acho que ali a gente consegue gerar uma história, né? É ali que a criança grava, né? Eu acho que por imagem, assim, e por uma história que afete a criança de uma forma que ela se identifique, é muito mais fácil você ficar na lembrança. Eu, por exemplo, lembro de um livro que eu tinha quando eu era criança, não sei quantos anos eu tinha, 4, 5, que era da Rapunzel, que era feito com bonequinhos de pano. Eu não me esqueço desse livro. Então, tem coisas que ficam porque tá ali, você cria um laço de afeto, digamos, né, com aquilo que você está vendo. E eu acho que com história é a mesma coisa, para você ver, assim, isso até se estuda muito dentro da pedagogia, né? Quando você tem um professor ou uma professora que você tem uma relação de afeto, de admiração, você guarda mais aquele conteúdo. E eu acho que o livro ilustrado e até essa proposta de fazer um livro do Brasil, né, com essa dinâmica de contar uma história, contribui muito mais para apreender, né, para você entender e você ficar com essa história na sua mente do que simplesmente um conteúdo, né, histórico. Tal data aconteceu isso. Eu mesmo não lembro de data de nada.
mas eu sei as coisas que aconteceram, né? Então acho que a criança é meio assim também, porque é uma dinâmica de brincadeira, né? E eu acho que entrar nesse universo delas para contar essas histórias é muito mais efetivo. Não, com certeza. A gente está distribuindo. Fala, Sérgio. E até complementando o que ela falou, aí cria uma responsabilidade, né? Porque se você escreve assim, distorce algum acontecimento histórico a ponto de a criança vai fixar que aconteceu daquele jeito, né? E aí ela vai ficar com aquilo pro resto da vida, vai atrapalhar, na verdade, em vez de ajudar, né? Então nós tivemos todo um cuidado, principalmente submetendo a revisão histórica do Luciano e da Miriam, para que eles pegassem até, assim, até que eles acabaram não pegando tanta coisa, né? Mas eles pegaram alguns detalhes que eu, como engenheiro, não ia pegar, né? Então, por mais que eu estudasse. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Tem um momento lá na parte do descobrimento do Brasil que eu falava que eles escondiam a banheira, que é a máquina do tempo, com folhas de palmeira. E aí, na revisão histórica, o Luciano apontou para mim que lá em Porto Seguro não tinha palmeiras na praia, né? Então não poderia acontecer isso. Então é um detalhe que para a maioria das pessoas ia passar batido, inclusive para mim, que eu escrevi, achando que, por que não uma praia na Bahia não pode ter palmeiras, né? E aí eu tive que trocar lá, tirar o termo palmeira, coloquei ramos de árvores, tal, uma coisa assim. Mas só para ilustrar assim, a que ponto chega o cuidado que a gente tem que ter para não passar informações erradas, porque as crianças realmente vão absorver isso e vão ficar com aquilo talvez mais marcado, né, por ter lido no livro do que num livro de história didático que ela leu para a escola, né? Então tem essa responsabilidade. Tem que ficar muito claro quando a gente está brincando com o fato histórico e quando a gente está sendo fiel à história, né? Então, por exemplo, tem uma hora lá que eles estão interagindo com o Dom Pedro e aí o Gabito fala assim: por que você não levanta a espada para o alto e fala independência ou morte, né? Então, quer dizer, não foi um menino de 12 anos que sugeriu para o Dom Pedro falar essa frase, óbvio, né? Mas aí, até para deixar um tom cômico, eu coloquei isso no livro, então todo mundo vai saber que aquilo é uma licença poética e não uma distorção da realidade, né? Sim, claro. Não, inclusive, não só a parte do que ele falou, do que o que eles aconselharam Dom Pedro a não fazer, né? Deixa para depois. Não, o senhor tem que fazer hoje. Então, quando chegar no Rio de Janeiro, eu declaro a independência. Eu não vou fazer aqui, não tem ninguém para ver, né? As crianças, não, a gente está aqui, a gente apoia. Bom, pessoal, agora o desafio é pensar nos próximos. Primeiro, deixa eu perguntar para a turma que está aqui, se alguém quiser fazer alguma pergunta para os nossos autores, eles estão aqui, pode abrir o áudio, fazer, é mais um bate-papo informal. No lançamento também vai ser informal, então não precisa falar isso. Mas no lançamento a gente vai conseguir se ver. Se alguém quiser comentar ou fazer alguma pergunta. Sandra? Tá no mudo, Sandra. Bom, em primeiro lugar, parabéns, Sérgio. Você já tinha me dado uns pitacos, né, desse livro na praia. Parabéns, Luciana, também. E Pedro, né, que sempre trazendo para nós coisas maravilhosas. Eu gostaria de saber como é que será a divulgação disso, né, nos meios educacionais. Né? Sim. Porque você sabe que a minha consultoria não é só na área de esporte, é esporte e educação. Né? E já me interessei muito por o que vocês apresentaram e como isso vai se fazer. Vamos lá. Então, 1/3 da tiragem é doado para bibliotecas e escolas públicas. A gente teve a alegria de mandar uma tiragem agora para
por um conjunto de refugiados na Amazônia, chegou ontem, por sinal, então parabéns para os autores. Eles são venezuelanos, vão estar aprendendo, como eles disseram, né, a vida nem só de pão se basta, então eles ficaram contentes em receber livro sobre a história do Brasil, e vai ter uma versão em inglês, em PDF, e uma versão em português, que a gente quer democratizar o máximo possível, para fazer com que crianças em todo o Brasil possam consultar. A gente vai tentar fazer um esforço também para levar o livro para bibliotecas, para escolas, para que elas adotem o livro como um livro didático, mas de qualquer forma, não só a versão impressa que for para as livrarias, mas também a versão online vai estar disponível. Mas é sempre um desafio, porque vai capilarizando devagarzinho. Para as bibliotecas é um pouco mais rápido, porque a gente conta com o apoio da Central de Bibliotecas do Estado de São Paulo, e a gente doa para eles, e eles ramificam dentro do Estado. Certo. Mas é uma das nossas principais preocupações, e acho uma das maiores alegrias ver que o livro teve uma missão, né, um propósito. Tá indo, Sandra, tá indo, devagarinho. Tá indo, com a pandemia vai mais devagar, mas tá indo. Obrigada. Então, pessoal, eu vou deixar aqui o convite para vocês, a gente vai, não sei se alguém quer fazer alguma outra pergunta, mas eu vou deixar aqui o convite para vocês, a gente vai organizar opa, eu acho que alguém está procurando ali uma. Microfone. É o microfone. É o Zé. É o Zé. Força, Zé, é mais aí embaixo. Ele estava só arrumando a lente. Não conseguiu. Então, pessoal, vou deixar o convite para vocês. A gente vai organizar alguns lançamentos com roda de leitura. Quero contar com todos vocês. A gente vai divulgar também nas redes sociais. O livro está indo super bem na Amazon, está com nota 5, com bons comentários. Quem tiver a chance de procurar o livro na Amazon e deixar um comentário, ajuda muito. E vou torcer para ver vocês o quanto antes e para que todos recebam e conheçam o livro e divulguem. Obrigado para todo mundo e até o nosso lançamento presencial. Esse foi só um esquenta, hein? Obrigado aos autores e até a próxima. Obrigado, pessoal. Obrigada, pessoal. Obrigado, pessoal. Parabéns, Sérgio. Parabéns, Lu. Parabéns para o time da editora. Parabéns a todos aí. Parabéns, pessoal. Baita projeto.